ao Crônicas do Rafa. Hoje temos mais um quadro do Média na Meia. Galerinha, eu sou o professor Rafael, o Rafa, professor de matemática, que vamos fazer hoje uma videoaula de análise combinatória. Mas antes, as notícias da semana. Eu recebi essa semana o material que eu comprei, poliedro. Essa é a edição 2013, galera, eu não ganho nada por fazer isso, até porque eu comprei o material, tá? Comprei usado, gente, é a mesma coisa, o que muda de um ano para o outro é só exercício, tá? E daí exercício eu prefiro pegar a prova, baixar e fazer, beleza? Comprei o material do ângulo também, vou esperar chegar, deve estar chegando essa semana aí, e vamos ver. Vou fazendo review para vocês. Se por acaso a editora algum dia entrar em contato eu conseguir uma coleção novinha, beleza? Eles ajudarem aí para poder eu fazendo programa, tudo bem. E o que eu faço? Pego essa coleção inteira e faço um sorteio para vocês, fica a promessa aí, tá bom? Galera, um pouco sobre o objetivo de hoje, que é fazer uma aula de análise combinatória. Senhores, ao longo dos anos eu venho acompanhando alunos, muitos alunos por semana e por semestre, e a dificuldade de análise combinatória, tipo, sempre existe, e porque a análise combinatória é um assunto chatinho demais. Mas eu vou fazer o seguinte, vou dividir em três partes. Vou fazer uma aula sem fórmula, uma com fórmula, outra somente de exercício. Então teremos 3 aulas, tá? Então será uma série de 3 aulas de análise combinatória. Galerinha, já peço desculpas por algum erro na questão de montar a aula, qualquer coisa assim, em relação ao formato da gravação, porque é a primeira vez que eu gravo nesse formato, tô tentando me acostumar, beleza? Mas aí, enfim, fiquei um pouco desconfortável gravar assim, mas eu curti o resultado final, tá? Com um pouco de perfeição aí, ó, a gente vai chegando lá no resultado maravilhoso. Senhores, fica com a aula aí. Mãos à massa. Olha só, temos o seguinte problema. Eu tenho uma cidade X, Y e Z. E esses são os únicos caminhos passando de X para Y, depois chegando em Z. Eu quero saber de quantas maneiras distintas podemos fazer rotas saindo de X, passando por Y e chegando em Z. Primeiro método que a gente pode tentar aqui é o método da cornitude, que é fazer na mão. O que a gente pode fazer? Enumera os caminhos. Esse é o caminho 1, esse caminho 2, esse caminho 3, esse caminho 4, esse caminho 5. Olha só, então a gente vai sair de X, passar por Y e chegar em Z. Eu enumerei os caminhos 1, 2, 3, 4 e 5. Ah, vai ficar grande se eu for fazer isso. Vai ficar grande se a gente for fazer isso para um problema grande. É por isso que eu quero te ensinar uns macetes. Quais são os caminhos possíveis? Pode ser o caminho 1, 3, pode ser o caminho 1, 4, o caminho 1, 5. 1, 3, 1, 4, 1, 5. Poderia ser também 2, 3, 2, 4 e 2, 5. Totalizando pra gente quantos? 6 possibilidades. É aí que a gente pode fazer o seguinte, usar o que a gente chama de princípio fundamental da contagem. Para contar, multiplique. Para contar, multiplique o quê? As possibilidades. Olha só, do caminho de X para Y, temos quantas possibilidades? Tem 2 caminhos. De Y para Z, temos quantas possibilidades? 3 caminhos. O princípio fundamental da contagem manda a gente fazer o quê? Fazer 2 vezes 3, que dá 6. Legal, Rafael. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bateu certinho. Ainda bem, porque... Ó, que legal, da hora, joinha. Porque se desse errado, a gente estava no sal agora, beleza? Então, já aprendemos o seguinte, que para contar, a gente multiplica. Agora eu preciso falar um pouquinho desse camarada aqui, do fatorial. Ah, Rafael, já sei fatorial. Massa. O que é o fatorial? É uma ferramenta que a gente vai usar, beleza? É uma forma de escrever um número. O que é o 5 fatorial? 5 fatorial pra gente é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, beleza? Eu falo que o fatorial ele é a reticências da matemática, da multiplicação. Ah, vai multiplicando até chegar no 1. Exatamente isso. A gente vai multiplicando até chegar no 1. A gente vai multiplicando todos os números naturais até chegar no 1, beleza? Ah, vai ter outro exemplo, tem o 7 fatorial. O que seria o 7 fatorial? Ser 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ah, faz até o 0. Gente, se eu fizesse até o 0, ia dar quanto? Ia dar 7 vezes 0. E qualquer coisa vezes 0 é 0.
Uma observação importante é que 0 fatorial é 1. Ah, Rafael, por quê? No momento, aceita que dói menos, tá bom? Vamos só aceitar que esse 0 fatorial é 1. Depois, num outro momento, eu te explico isso aí, beleza? Agora, uma coisa importante que a gente vai usar várias vezes mesmo, é o seguinte. Por exemplo, eu posso quebrar o 5 fatorial da seguinte maneira. Colocar que ele é 5 vezes 4 fatorial. Gente, não faz sentido, porque isso aqui, né, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E se eu trocar esse carinha aqui, o 4 fatorial, por isso que é o que ele representa, não daria exatamente 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? Massa. Sabe por que eu estou falando isso para você? Que a gente vai usar várias vezes uma fração para poder com o fatorial. Como assim? A gente vai fazer, por exemplo, 8 fatorial sobre 5 fatorial. Como é que ficaria isso aqui? Ah, é fácil, ó. É 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí dividido por 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Rafael, ó, tô perigoso na matemática, ó. Pronto, Rafael. Deu fácil, deu 8 vezes 7 vezes 6, ó. Tá simples, tô aprendendo tudo. Galera, beleza. Isso é um jeito de fazer? Claro. Agora imagina se isso aqui, ó, for um camarada muito grande. Vai ficar muito tenso. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar aquela técnica que a gente fez antes. Eu vou escrever 8 sobre 5 fatorial, 8 fatorial sobre 5 fatorial da seguinte maneira. Isso aqui é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Galera, eu não te falei que isso aqui representa a reticências da multiplicação, quer dizer, vai multiplicando até chegar no 1? Então, exatamente isso. Por quê? Tem um 5 fatorial embaixo. Aí o que você vai fazer? Você vai inteligentemente, perigoso, lá, ó, cortar esse cara. Vai ficar 8 vezes 7 vezes 6. Legal. O que eu não quero ver é isso aqui, ó. Rafael, 8 fatorial sobre 5 fatorial é fácil, ó. Cancela. Dá 8 sobre 5. Galera, isso não existe, beleza? Não rola. Gente, isso aqui é uma multiplicação de números inteiros até chegar no... de números naturais até chegar no 1. Isso aqui é uma multiplicação de números naturais até chegar no 1. Isso aqui vai dar um número natural, cara. Número natural é aqueles números que a gente usa para contar, beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De boa até aí? Joinha? Chuchu, beleza? Legal. Então, o que a gente aprendeu até agora? Princípio fundamental da contagem, que falou pra gente que para contar multiplica, que o fatorial é reticências da multiplicação, a gente vai multiplicando até chegar no 1. A gente viu que a gente pode separar isso aqui, 5 fatorial, pode escrever 5 vezes 4 fatorial. Eu também poderia ter escrito como 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, ou 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, beleza? Eu posso ir fazendo isso até a hora que eu quiser, tá bom? Olha aqui embaixo o último que eu fiz. De boa? Então vamos para o próximo. Agora eu quero te ensinar uma técnica. Imagina só que a gente tem um pódium. Beleza, pódium, aquele que a gente tem coleguinhas aqui disputando a esses 3 lugares. Temos Abelardo, Breno e Cássio. Beleza? Eu quero saber de quantas maneiras eu posso preencher esse pódio. Legal. O princípio fundamental da contagem fala pra gente o quê? Para contar, multiplique as possibilidades. Então vamos lá, para o primeiro lugar, galera. Ninguém tá lá no primeiro lugar, beleza? Tenho quantas possibilidades? Pode ser qualquer um desses 3, beleza? Pode ser qualquer um dos 3. Legal. Agora, já tirei, finge que foi o Abelardo que ganhou. Então sobra só Breno e Cássio. Para o segundo lugar, eu só tenho 2 possibilidades. Agora, gente, se eu já coloquei o cara que é do primeiro lugar, que é do segundo lugar, se você é o terceiro carinha, você já sabe que é você. Beleza? Então aqui só tem uma possibilidade. O que o PFC fala pra gente? O princípio fundamental da contagem. Para contar, multiplique as possibilidades. Quantas são as possibilidades? 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? 3 vezes 2 vezes 1 dá quanto? Opa, passou, dá 6. Massa! Importante, olha só, se você tá num pódio, importa a ordem do coleguinha que tá lá? Claro que se o Abelardo era o primeiro lugar, se ele não ficar com o primeiro lugar, ele vai ficar muito puto, mano. Vai ficar muito puto mesmo, porque ele tem que ficar no primeiro lugar. E se eu mudar a ordem desses coleguinhas, muda completamente a configuração do pódio.
beleza? Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer a técnica dos tracinhos. Eu boto aqui, tem 3 lugares. 1, 2, 3. Legal, agora eu saio colocando as possibilidades. 3, 2 e 1. Utilizando o princípio fundamental da contagem, vamos multiplicar, que vai dar 6. Beleza? Vamos mudar um pouquinho o problema? E se eu tivesse agora 4 coleguinhas, Abelardo, Breno, Cássio e Dário, para esses 3 lugares? Então vamos simplificar. Vou fazer a técnica dos tracinhos. Galera, são quantos lugares que eu preciso ocupar? Quantos carinhas que eu tenho que escolher desses aqui? 3. Portanto, façamos 3 tracinhos, beleza? Olha só. Para cá, tem quantas possibilidades, digamos, para o primeiro, beleza? Temos 4. Para o segundo, temos 3. Porque eu posso usar qualquer um desses 4 para cá. Depois que eu já tirei um coleguinha, sobram quantos? 3. Então, digamos que já botei 2 coleguinhas, agora sobram quantos? 2. Então, o que o princípio fundamental da contagem fala pra gente? Isso, para contar, multiplique as possibilidades. Legal. 4 vezes 3 vezes 2. Fel, 4 vezes 3, que eu sei que eu tô perigoso da multiplicação, ó, dá 12. Vezes 2 dá 24. Massa. Galera, isso aqui, lembrando, é um problema que se o Abelardo ganha, beleza? Se o Abelardo ganha e botar o Abelardo aqui no segundo, vai dar treta. Porque então, quer dizer que esse problema a ordem importa. Galera, esse negócio de a ordem importa, não importa, é muito chato. Você só vai se preocupar com o caso que a ordem não importar. Todos os outros você vai fazer tracinho e vai multiplicar. Beleza? Olha, isso aqui que a gente acabou de fazer é o que você está acostumado como arranjo de 4, escolhe 3. Beleza? Não vou falar de forma de combinatória hoje. Hoje não, beleza? Mas no futuro próximo a gente vai falar. Mas é o arranjo 4, escolhe 3. Que usualmente a gente escreve que arranjo 4, escolhe 3 é 4 fatorial sobre 4 menos 3 fatorial, beleza? Rafael, é mais difícil, é mais fácil fazer assim, ó. Você bota tracinho e sai multiplicando e vai dar o mesmo resultado. Exatamente, beleza? Esse é meu ponto de vista. Já aprendemos o que é fatorial. Vamos fazer o seguinte, eu quero mexer com troca de posição, tá? Imagina que temos as letras A e B. E eu quero formar letras com palavras, sei lá, com 2 letras. E é uma palavrinha mágica, distintas. Beleza? 2 letras distintas. Senhores, se eu quero formar coisas com 2 letras distintas, eu tenho 2 slots, 2 tracinhos. Olha, vamos usar o princípio fundamental da contagem, que falava o que pra gente? Para contar, multiplique. Legal. Então, eu vou colocar as possibilidades ali no tracinho. Para cá, eu tenho quantas possibilidades? Tem A e B. 2. Usei um deles. Massa. Agora só sobra 1. Por quê, galera? Porque é distinto, que eu não posso repetir. Então, para cá tem 2, usei, ele sai. Finge que eu usei o A, sobra só o B. 2 vezes 1, 2. De fato, né, galera? Você podia fazer AB ou BA. Beleza? Vamos fazer o seguinte. Vamos para um carinha com 3 letras. Rafael, agora 3 letras vai ficar difícil. A, B e C. Senhores, 3 letras o quê? Distintas. Eu não quero coisas que se repitam. Rafael, mas como é que eu vou fazer quando repetir se você não falar agora? Vou falar daqui a pouco. Galera, são 3 letras distintas, então eu tenho 3 slots, 3 tracinhos pra gente completar. Galera, você tem 3 letras, 3 tracinhos. Quantas letras tem à disposição? 3. Agora, já usei uma. Psh, sobra quantas? 2. Gente, eu usei qualquer uma dessas, eu risquei o A só porque eu queria. Aí finge que eu usei o B, sobra quantas? Uma. Princípio fundamental da contagem, manda a gente multiplicar. 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 dá? Isso, 6. Legal? Fel, e se fosse 2 letras e não fosse distintas? Agora ficou foda.
Galera, então só são duas letras. Não estou especificando se é distinto ou não. Beleza? Então, opa. Olha só. Vou fazer o seguinte. Quantas são as letras, gente? São duas. 2 tracinhos. Agora, o que a gente faz? Coloca as possibilidades. Para cá, pode ser o A ou o B. Tem duas possibilidades. Galera, para cá, eu usei o A. Beleza, só duas letras. Mas precisam ser distintas? Não precisam ser distintas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e colocar aqui 2 de novo. Porque eu posso usar o A ou o B. Aqui, usei o A. Aqui, posso usar o A de novo? Pode. Não tem problema. Princípio fundamental da contagem manda a gente fazer o quê? Multiplicar. Portanto, temos 4 possibilidades. De boa? Guarda a seguinte, dicão. Dicão. Galera, se para contar, o princípio fundamental manda multiplicar, se eu tivesse que descontar alguma coisa, o que eu teria que fazer? Dividir. Tudo bem? Então, se para contar a gente multiplica, para descontar dividimos. Por que eu estou falando nisso? Que eu quero abordar agora um caso interessante. Formando equipes. Como assim, Rafael? Imagina o seguinte, que a gente quer formar duplas. E eu tenho à disposição, sei lá, o Abelardo, o Breno e o Cássio, beleza? Eu quero saber quantas duplas eu posso formar com esses 3 atletas que já usamos anteriormente. Vamos imaginar? Gente, se você quer dupla, dupla tem quantas pessoas? Ah, Rafael, isso é você, eu tô perigoso, tem 2 pessoas. Beleza, tem 2 pessoas. Gente, isso parece óbvio, mas não é não, tá? O coleguinha lá no ensino médio, quando você manda ele fazer dupla, toda vez que a gente manda fazer dupla, o coleguinha vai lá, mas só pode ser com 3. Olha só, já fez isso na vida, né? Uma dupla tem 2 pessoas. O que o princípio fundamental fala pra gente? Colocar as possibilidades. Legal. Pode ser o A, pode ser B, pode ser o C. Então temos quantas possibilidades? 3. Agora, já vou colocar a multiplicação, que para contar, multiplicamos. Agora sobram quantos coleguinhas? Finge que eu coloquei o Abelardo. Sobram 2. Rafael, dá 3 vezes 2, dá 6. Tem 6 duplas possíveis. Galera, presta atenção. É 6 duplas possíveis? Não. Porque olha só, poderia ser Abelardo e Breno, poderia ser Abelardo e Cássio, ou Breno e Cássio. Para mim, só teria essas 3 possibilidades. Rafael, por que aqui deu 6? Porque a gente não está contando, por exemplo, que Breno e Abelardo e Cássio e Abelardo, ou sei lá, e o outro aqui é Cássio e Breno. Quando a gente está usando o princípio fundamental da contagem, a gente está contando todas as possibilidades possíveis. O princípio fundamental conta todas as possibilidades possíveis. E aqui a gente não quer todas as possibilidades, porque para formar uma dupla, Abelardo e Breno e Abelardo é a mesma coisa. Para formar uma dupla, Abelardo e Cássio, Cássio e Abelardo é a mesma coisa. Tudo bem? Rafael, tô perigoso, divide por 2 que vai dar 6. Pronto, é assim que eu faço as coisas. Psh, morreu. Galera, presta atenção. Para contar, multiplicamos. Para descontar, dividimos. O que eu quero descontar aqui? Eu quero descontar a troca de posição de 2 pessoas. Eu quero descontar a troca de posição de 2 pessoas. Gente, troca de posição de 2 letras deu 2. E é 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2 fatorial. Troca de posição de 3 letras é 3 vezes 2 vezes 1, que é 3 fatorial. Galera, então, permutar é a mesma coisa que colocar o fatorial. Olha que coisa legal, permutar é a mesma coisa que colocar o fatorial. Então, já que eu quero descontar, ou seja, dividir, da troca de posição, lembra que trocar de posição é permutar, de 2 pessoas. Então, eu vou dividir por 2 fatorial. Beleza? Rafael, pelo amor de Deus, eu não estou entendendo nada.
Galera, vamos fazer outro exemplo. Vamos fazer outro exemplo. Só segue, tá? Ah, Rafael, não tô entendendo nada. Eu não tô conseguindo acompanhar, não. Esse pensamento seu tá muito evoluído. Galera, imagine então que quero formar trios. E eu tenho 4 coleguinhas: Abelardo, Breno, Cássio e Dário. Senhores, o número de tracinhos que a gente vai colocar, o número de tracinhos, é sempre um número de coisas. Já que é um trio, galera, um trio a gente vai escolher quantas pessoas desses atletas? 3, beleza? Então isso aqui é sempre um número de coisas que a gente escolhe. Então escolhemos, nesse caso, 3 pessoas, são 3 tracinhos. Temos à disposição quantos coleguinhas para cá? Para o primeiro carinha da equipe? 4. Tá, usei um, sobram quantos? 3. Usei outro, sobram quantos? 2. Não necessariamente esses, tá bom? Se a gente fizer essa multiplicação, 4 vezes 3 vai dar 12. Vezes 2 vai dar 24. Se eu fizer aqui A, B, C, A, C, D e assim por diante, eu te garanto, não tem 24, tá? Tem menos, tem menos. Rafael, é porque isso? Galera, presta só atenção. Olha o que a gente escreveu. Para contar, multiplica. Para descontar, divide. Só que olha só, troca de posição está ligado com o fatorial. Então, olha só, eu quero descontar a troca de posição desses carinhas. Porque ABC, ACB e BAC, esses caras todos, são os mesmos. Então eu quero descontar a troca de posição desses elementos. Já que eu quero descontar, eu vou dividir. Eu quero descontar a troca de posição de 3 elementos. Troca de posição é fatorial, beleza? Então, eu vou dividir por 3 fatorial. Lembra que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Galera, 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. 24 dividido por 6 dá quanto? Isso. Beleza. É isso? Me tira 4. Tô te testando. Galera, presta atenção aqui. Então, para a gente contar, multiplicamos. Para descontar, dividimos. Beleza? E agora, Rafael, não estou entendendo o que é isso. Gente, isso aqui é o que a gente chama de combinação. Combinação de 4 carinhas, escolho 3. Que na fórmula, geralmente, aparece o seguinte, como 4 fatorial, 3 fatorial, 4 menos 3 fatorial. Rafael, por que eu tenho que decorar essa fórmula inteira aqui, sendo que eu só posso botar o tracinho e pensar o seguinte? Aqui a posição faz diferença? Faz diferença? Não faz diferença a posição. Se eu vou montar Abelardo, Breno, Cássio, Breno, Abelardo é a mesma equipe. Já se não faz diferença quando troca de posição, se não faz diferença, eu tenho que dividir, porque eu tenho que descontar. Então, para descontar, eu divido. Vou dividir por quanto? São 3 carinhas aqui. Então, eu tenho que descontar a troca de posição dos 3 carinhas. Então, divide por 3 fatorial. Senhores, uma dica. O número que está fatorial aqui é sempre o número de tracinhos. Beleza? Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, vamos para um problema que eu tenho muito recorrente sobre essas coisas. Vamos fazer o seguinte problema. Um hospital tem 6 médicos, 8 enfermeiros e 10 técnicos de enfermagem. Para uma cirurgia, são necessários 3 médicos, 4 enfermeiros e 5 técnicos de enfermagem. Quantas equipes distintas podemos formar? Agora vai ficar foda, porque envolve muitas coisas. Galera, guarda na sua cabeça aí. Vamos ver que temos quantos médicos temos à disposição, isso a gente vai ter que guardar, e quantos carinhas são necessários para formar a equipe. Então vamos indo e voltando. Olha só, temos à disposição, disponível. Quantos médicos? Quantos técnicos? Vou colocar aqui médico, enfermeiro e técnicos, beleza? Ó, eu tenho 6 médicos, 8, 10. Beleza? Agora, para equipe. Quantos eu tenho que usar? Vamos lá. Para equipe, eu preciso de 3, 4, 5. Legal. Agora, o que eu vou fazer?
A nossa equipe é formada por 3 médicos. Esse aqui são dos médicos. Agora, a nossa equipe também é formada por 4 enfermeiros. Por que eu estou fazendo 4 tracinhos? Que é para os enfermeiros, para as possibilidades dos enfermeiros. Agora, temos 5 técnicos de enfermagem. Beleza? Vamos pensar o seguinte, para contar, multiplique as possibilidades. Então, vamos lá. Para os médicos, eu tenho quantos médicos à disposição? 6. Então, eu vou vir lá, 6, usei o médico. Depois, aqui, vou ter só 5 à disposição. Usei outro médico, só vou ter 4. Então, para contar, multiplicamos. Galera, se a gente colocar aqui Astolfo, Carlota e Joaquim, se eu mudar de ordem, Joaquim, Carlota e Astolfo é a mesma equipe médica. A ordem dos médicos faz diferença? A ordem não importa. Galera, se a ordem não importa, a gente vai ter que descontar. Como é que a gente desconta em análise combinatória? Divide. Então, eu vou ter que descontar da troca de posição desses 3 carinhas. Troca de posição de 3 elementos. Troca de posição é fatorial. Guarda isso, que troca de posição é fatorial. Agora vamos para os enfermeiros. Rafael, deixa eu fazer esse, tô perigoso. Vou te dar um tempinho, faça desse aqui. Legal, fez? Olha só, para cá, temos à disposição quantos? 8. Usei 1. Agora tenho 7, usei outro, 6, 5. Para contar, multiplicamos. Agora a gente vai fazer a seguinte pergunta. A ordem desses carinhas na equipe importa? Não importa. Galera, só vai fazer isso quando a ordem não importar. Quando a ordem importar, não faça nada. A resposta é só botar os tracinhos, os números e multiplicar. Quando a ordem não importa, é quando é tenso. A ordem não importa? Não. Então o que a gente tem que fazer? Descontar. E descontar é dividir. Então eu tenho que dividir a troca de posição, tenho que descontar a troca de posição de 4 elementos. Troca de posição está ligado com fatorial, então eu quero descontar a permutação de 4 elementos. Beleza? Rafael, agora entendi. Tô perigoso nisso. Legal, tenta aí, dá pausa aí e tenta nesse. Foi? Vamos lá. Olha só, quantos carinhas à disposição temos? 10. Depois, usei 1. 9. 8. 7. 6. Senhores, temos esses 5 técnicos. Se a gente só mudar os técnicos de cadeira que está sentado, vai mudar a equipe? Não vai. Então, a gente tem que pensar, aqui vai descontar? A Rafael vai descontar. Vai descontar o quê? A troca de posição dos 5 coleguinhas. Então, ó, lembra que troca de posição é fatorial. Eu vou descontar de quantos coleguinhas? 5. Novamente, observação, o número que está aqui é 3. São 3 tracinhos. O número que está aqui é 4. São 4 tracinhos. O número que está aqui é 5. São 5 tracinhos. Então, galera, toda vez que a ordem não importar, a gente vai ter que descontar. E descontar para a gente é dividir. Então, guarda isso, que descontar é dividir e troca de posição. Troca de posição é o quê? É fatorial, beleza? Então, troca de posição é fatorial. Senhores, vamos para uma breve revisão do que vimos hoje. Vimos o seguinte, princípio fundamental da contagem. Para contar, multiplica. A gente tinha aqui os coleguinhas x, y, z e tinha que fazer os caminhos. Então, para contar, a gente viu daqui para cá tem 2, daqui para cá tem 3. 2 vezes 3 dá 6. Legal. Para contar, multiplica. Aprendemos que o fatorial é uma escada, né, de multiplicação a reticências da multiplicação, que ele vai decrescendo até chegar no 1. Que o zero fatorial é 1. E aprendemos também um truque da fração com fatorial, que eu tô com preguiça, 8 fatorial, 5 fatorial, 8 vezes 7 vezes 6, 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes... Aí eu vou lá, cancelo tudo. Não, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer de um jeito mais fácil. 8 vezes 7 vezes 6, fiquei com preguiça de escrever do 5 para frente, eu boto 5 fatorial. Esse fatorial serve como o quê? Como reticências. E aí, ó, corto o 5 fatorial com 5 fatorial. Vimos que a gente não pode só cancelar,
essa exclamação, que a exclamação é um símbolo que significa essa multiplicação, beleza? Então não podemos cancelar só as exclamações que representam o fatorial. Depois vimos o quê? O problema de pódium. Nesse problema, galera, do pódium, a ordem importa? A ordem importa sim, beleza? Então o que a gente faz? Só faz os tracinhos e multiplica. Aqui tínhamos 3 lugares para 3 coleguinhas. Agora, temos o seguinte. 3 lugares e 4 coleguinhas. Vamos pensar, nesse problema, a ordem importa? A ordem importa sim. Se a ordem importa, galera, o que a gente tem que fazer? Os tracinhos e multiplicar. Pá, morreu. Vimos que esse tipo de problema e o anterior é o correspondente ao arranjo. Dicão, para contar, multiplica, para descontar, divide. Para formar duplas. Gente, quando a gente forma duplas, a ordem das pessoas importa? Não importa. Se a ordem não importa, a gente tem que fazer o quê? Descontar o quê? A troca de posição dessas pessoas na equipe. No caso aqui, dupla, descontar de 2 fatorial. Ou seja, quero descontar a troca de posição de 2 pessoas. Se eu tivesse um trio, olha só, se eu tivesse um trio, eu teria o que, galera? Um trio e 4 pessoas disponíveis, beleza? Aqui eu vou colocar os tracinhos, já que é um trio são 3, e vou pensar aqui, a ordem importa, no trio não importa. Se eu tiver Abelardo, Breno e Cássio, beleza? E fizer Cássio, Breno e Abelardo, é a mesma equipe. A ordem importa? Não importa. Galera, se a ordem não importa, o que a gente faz? Tem que descontar. Descontar a troca de posição desses 3 elementos. Então, descontar é dividir por 3 fatorial. Legal. Quando a gente estava lá no problema do médico, a gente vai olhar. Gente, numa equipe, a ordem que as pessoas estão na equipe importa? Não importa. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Descontar. Então, ó, guardou? Se a ordem não importa, descontamos. De quanto? Depende. Se é um trio, são 3 pessoas, de 3 fatorial. Se a gente vai fazer com 4 pessoas, 4 fatorial. Descontar a troca de posição de 4 pessoas. É assim que a gente pensa em combinatória, beleza? Então, guarda isso aí, ó, que a ordem não importa, temos que descontar, ou seja, dividir por fatorial. Rafael, e se a ordem importa? Não faz nada, galera, não faz nada, só multiplica o que você tá lá, beleza? Espero que você tenha curtido a nossa aula. Se curtiu, o que você faça? Dê o joinha, tá? Se inscreva para se inscrever, ó, do Dinossauro. Você se inscrevendo, você recebe as notícias do nosso canal. E outra coisa, se você não curtiu, bota um comentário aqui embaixo. Rafa, melhora nisso, melhora naquilo, que a gente vai fazer junto. Grande beijo!